Fala galera do Jovemcast, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio nesta quinta-feira. Meu nome é Júlia Moreto e é um prazer estar aqui com você hoje. Peço que você já aproveite, curte, comenta, compartilha com os teus colegas, com os teus primos, parentes, compartilha com todo mundo para que eles também tenham acesso ao mesmo conteúdo que você está tendo aqui hoje. Hoje nós falaremos sobre a nossa lição número 5, com o título Pragas por Toda Parte. E eu não vou comentar sobre esse assunto sozinha. Nós temos aqui 2 convidados muito especiais e novos. Então aí eu vou dar uns minutinhos para vocês se apresentarem. Gente, sejam muito bem-vindos. Em nome de toda a equipe, eu agradeço vocês por terem aceito o convite também, estarem aqui hoje com a gente. E agora é o momento onde vocês podem olhar para a câmera, arrumar o cabelo bem bonito assim, e já se apresenta, fala de onde vocês são, qual igreja. Fiquem à vontade. Fernando primeiro? Pode ser eu. Olá, Júlia. É um prazer estar aqui com você e com a galera que também está com a gente aí, tá bom? Eu me chamo Fernando Maués, sou da Igreja do Guaíra. E é uma alegria realmente poder compartilhar a lição e receber esse convite, né, para estar com vocês aqui. Eu espero que seja uma bênção essa lição de hoje. Amém. Bom, meu nome é Maicon Camargo, sou da Igreja do Batel. Estou primeiro ancião lá, né? Amém. E é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu tive aqui alguns anos atrás, participando aqui de um programa de jovens aqui do SIC, e vocês sempre são uma estrutura muito legal, então de parabéns. E é um prazer estar aqui para honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Eu sei que aí sempre recebendo boas pessoas e bons nomes. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem o convite. Hoje nós estaremos ali dando continuidade sobre a história ali de Moisés. A lição dos jovens ela está falando, mas a dos adultos ela também está falando sobre Êxodo. Então, você que é jovem, você que é adulto, pode estar acompanhando ali a lição, pode estar enviando para os adultos aí da sua igreja, porque o conteúdo é o mesmo. Pode ser que às vezes ele só vai adiantar um pouquinho ali ou está um pouquinho atrasada dos jovens, mas ambos vão estar falando ali sobre Êxodo. Então, se você conhece alguém, pode estar encaminhando o link para que a pessoa acompanhe também. Meninos, quando vocês abriram a lição e vocês viram o título dela, quando vocês viram aonde estaria ali o texto-chave, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Olha, se a gente observar ali a tirazinha, né, que foi feita, você consegue ter 3 momentos da história do povo de Israel, né? Onde mostra o primeiro momento ali as tirazinhas com as pragas, o diálogo do Moisés com o faraó, né? E ela já remete de uma maneira muito, muito clara já. Então ela vai trazer já muito o tema que a gente vai debater, né? Que é a questão das pragas, a questão desse embate com o faraó, né? Onde traz todo esse período da história do povo de Israel. Sim. Olhando assim a lição logo de início, a gente percebe que existem pensamentos diferentes ali. Você vê Moisés falando alguma coisa e Faraó querendo retrucar, dizendo não, 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 por exemplo. E quando a gente vai estudando a lição, a gente percebe claramente o porquê Faraó está dizendo não. A ideia que Faraó tem do que é Deus, por exemplo, e do que Deus representa naquele contexto, não é muito bem-vinda, ele não é muito receptivo com aquilo que Moisés apresenta ali. Então eu vejo alguém muito birrado, digamos assim, né? Com uma lógica, não vou fazer o que você pede, o que você quer. Isso muitas vezes é para nós também, porque a gente pede para Deus e fala não, não, não. Então Nós acho que é um pouco podemos ver só ali nesse sentido. Que o faraó ele já tinha um pensamento todo construído. Sim. E ele seguiu firme naquilo até o final. A própria tirinha ela já vem trazendo isso, né? Exato. E a própria história também mostra isso, né? Se você ler o texto bíblico, Deus já demonstra ali no começo do texto que o faraó tinha o coração endurecido e que ele não permitiria que o povo saísse do Egito, né? Então, ali já se inicia como seria vamos dizer assim, os capítulos seguintes, né? Sim.
E, gente, pra você que tá aí em casa, um spoilerzinho da próxima semana, do próximo episódio, nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre esse coração endurecido aqui que o Maicon citou. Então fica só um spoilerzinho, um gostinho do que vai ter na próxima semana. Acompanha aí pra que você veja também, pra gente estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, gente, nós falamos ali sobre as 10 pragas. Nós falamos, a Tirinha ela também vem trazendo isso, nós lemos ali no texto bíblico, mas por que Deus enviou essas 10 pragas? Qual foi o estopim ali que deu como consequência as 10 pragas serem enviadas ali para o Egito? Boa pergunta, viu? Às vezes eu acho que um atributo de Deus muito grande é a paciência. Então Deus é muito paciente e a priori ele manda Moisés ali. E Moisés vai ter uma conversa, um diálogo ali com o faraó. Só que chega num momento que é o ápice da questão. Ele fala assim, já que você não tem mais diálogo, então eu vou fazer algo diferente. E é nesse contexto que as pragas são apresentadas, né, uma a uma. Então Deus queria e tinha como propósito tirar o povo dali. Porque não estava legal, não era bonito e ninguém queria viver na escravidão. E obviamente por Deus amar o povo e o povo clamar, porque era realmente um contexto muito ruim para o povo de Israel e dentro do propósito que Deus tinha também. Então, Deus pede que Moisés vá tirar o povo, tem esse diálogo com o faraó no início ali, e faraó, conforme a Tirinha já apresentou, diz, olha, eu não quero diálogo com vocês, né? Eu não conheço quem é o teu Deus, estou nem aí para ele, digamos assim, nós temos nossa própria divindade, nossa forma própria de ver o mundo aqui e o contexto que estamos vivendo. E Deus diz, então, ok, eu vou fazer algo diferente. E as pragas surgem nesse contexto de algo diferente ali, para mostrar realmente quem Deus é e para apresentar a glória dele, né? A divindade dele de forma bem diferente do que as pessoas próprias conheciam e de como o próprio faraó via Deus naquele contexto específico. Mesmo porque o faraó ele não acreditava no Deus do povo de Israel, né? Então, Deus vê naquele momento que o povo de Deus, o povo de Israel, precisava de ter um momento diferente com Deus. E a partir do momento que o faraó, por não acreditar nesse Deus, o povo pede os 3 dias ali, né, da questão para que eles pudessem cultuar a Deus, e o faraó diz que não. Aí Deus fala, não, então, peraí, vamos fazer algo aqui diferente. Algo precisa acontecer. Entendeu? Que precisa, vai ter que mudar alguma coisa. Então, vamos fazer algo diferente, né? Sim. Nesse contexto. E por que vocês acham que Deus ele foi tão incisivo ali nos sinais, ao invés dele só agir com uma guerra enérgica ali para convencer os deuses de que ele de fato era grandioso? Na verdade, o contexto ali, até a lição dos adultos também traz isso, né? E conversando com um amigo que é pastor, e ele também ele trouxe essa questão e até puxa aqui a questão do estudo da lição, quão é importante a gente se aprofundar na questão do estudo da Bíblia, né? Que ela, muitas vezes, ela traz elementos que numa leitura simples você não consegue enxergar. E a lição dessa semana, ela trouxe mais uma vez esse a mais, né, de conhecimento por conta disso. Então, o contexto ali da questão das pragas, cada praga ela tinha um símbolo, vamos dizer assim, um porquê. Sim. Entendeu? Onde cada praga ela estaria em confronto com um deus egípcio. Entendeu? Então, assim, e Deus precisava mostrar que ele era muito maior do que qualquer um deles, né? Então, através como no início da conversa de Moisés com o faraó, onde ele joga o cajado dele no chão e ela se transforma numa serpente, os magos da época fizeram a mesma coisa. Sim. Mas a serpente de Moisés engole a dos outros, demonstrando que ela era muito mais poderosa e muito mais forte do que a dos outros. E isso acontece no decorrer das pragas também. Lendo a lição ali, a gente não consegue nem entender como, por mais que aquilo tivesse acontecido, eles ainda questionaram a Deus. Sendo que já foi um sinal muito absurdo sobre a grandiosidade de Deus. Mesmo assim, eles seguiram questionando sobre. Com certeza.
É interessante a gente pensar e olhar para isso, porque ao mesmo tempo que porque Deus chega nesse estágio de fazer um sinal, por exemplo, né? A gente falou que primeiro Deus usa Moisés para verbalizar, para conversar, para falar alguma coisa para Faraó, para dizer assim, ó, deixa meu povo ir. Então Deus não começa com a guerra. Sim. E na verdade Deus não quer guerra, Deus não tem prazer na guerra, Deus não existe motivo para guerrear, porque guerra só traz morte, desgraça, sofrimento, podemos dizer assim. E Deus usa essas pragas ou sinais, como a lição apresenta para nós, mas como um juízo, e é um juízo apelativo, um juízo de exortação, um juízo de amor, porque se o faraó, por exemplo, deixa o povo ir na primeira praga, tanta coisa teria sido evitada. Então, cada vez que Deus usa uma praga, seja ela num pequeno momento ali, depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra, até chegar ao final ali, é uma forma que Deus fala assim, eu estou apelando para você. Deixa o meu povo ir agora. A gente não precisa chegar, e às vezes a gente é muito assim, a gente quer chegar no extremo com Deus está apelando, falou assim, ó, se volta para mim, porque eu vou cuidar de você e a tua vida vai ser diferente. Eu tô aqui, olha para mim agora, e a gente endurece, se resiste, fala, não, ainda não, deixa passar o tempo mais. E tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, por exemplo, e eu acho que não vem a calhar aqui, mas é um pouco desse pensamento. Então, o que Deus faz depois? Você não quer ouvir os apelos que eu estou fazendo para vocês verbalmente, formalmente, legalmente, né? Tranquilo, então eu vou fazer algo diferente, como a gente já colocou. Eu vou apresentar uma praga, né? Eu vou fazer dessa forma aqui, eu vou fazer esse sinal aqui. E esse sinal tem como esse viés chamar a atenção do povo, tanto do povo especificamente de Israel, como dos egípcios, de maneira especial o faraó, mas também tem como fim exortar eles. Olha, eu vou punir o teu Deus, digamos assim, né? Eu vou atacar o Nilo, que é aqueles com quem vocês atribuem a fonte da vida, porque o Nilo era a fonte da vida. A lição, inclusive, na parte de segunda, aliás, segunda-feira fala sobre isso, né? Que o Nilo era a maneira pelo qual o povo do Egito ali, os egípcios, eles tinham para se manter. Se o Nilo transbordasse, também era ruim, mas se ficasse seco, também era ruim. Então tem um pouco de tudo isso, né? De Deus falando assim, eu vou trabalhar com você dessa forma. E mesmo que seja um pouco incoerente, muitas vezes, a gente perceber como Deus trabalha, é interessante que a gente perceba que Deus está falando. E Ele está mostrando que Ele está ali. E está provando que Ele é dessa forma. E é um momento que o nosso coração deve falar assim, eu tenho que dar atenção para isso aqui. Sim. E a gente que é jovem muitas vezes precisa disso, né? Porque a gente está tão obstinado com algumas coisas, com propósitos, querendo alcançar alguma coisa, e esquece que Deus tem um plano para nossas vidas. Para nossas vidas, e que esse plano ele é perfeito, ele é melhor, e que tanta coisa pode ser evitada se a gente seguir esse caminho. Então acho que por aqui a gente começa a perceber que Deus ele age da forma dele, mas é uma forma muito carinhosa, e muitas vezes ele apela exortando também. Sim. E você tem uma questão também, que em algum momento o povo do Egito foi importante para o povo de Israel. Então, você demonstra o amor de Deus, sim, o reconhecimento de que eles também tiveram a importância deles. Uhum. E ao mesmo tempo, eles não, se viesse através de uma guerra, você não teria os resultados que as pragas tiveram. Ao ponto de uma certa maneira ali, em algum momento, o próprio povo do Egito seguiu o povo de Israel. Entendeu? Então, você vê que a demonstração de força ali, por mais que a gente ache que foi absurda, né, de 10 pragas, matar os primogênitos e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ela teve uma marca muito significativa naquele povo. Para chegar ao ponto de alguns seguirem e irem junto com o povo de Israel, então demonstra que a decisão de Deus, mais uma vez, foi perfeita. Né? Sim. E ele foi demonstrando isso de uma forma gradativa. Foi enviando sinais com cautela, com calma. Então, foi a própria decisão de Faraó que fez isso ter como consequência as pragas. Foi a decisão que ele tinha tomado. E, inclusive, dava até a chance, né? Todo final de praga, Moisés buscava. Sim. Chegava a Faraó e perguntava, podemos ir? E Faraó dizia, na maioria dos momentos, não, e em algum momento chegou até a dizer o sim. Né? E aí eu acho que a mente do jovem cai por terra e se entende que muitas vezes Deus tem algo planejado para nós, mas são as nossas próprias ações, as nossas próprias escolhas que acabam atrapalhando ali
o fato de Deus agir na nossa vida. Exatamente. As pragas, elas foram enviadas ali de forma gradativa, e é interessante porque a rede semântica trouxe justamente essa palavra, gradativo. O que vocês ligaram na palavra gradativo da rede semântica de vocês? Na minha eu coloquei ali 3 palavrinhas, que acredito que elas tenham basicamente o mesmo significado de gradativo, onde são sucessiva, contínua e gradual. Vocês aplicaram alguma outra palavra ou fizeram alguma outra ligação para a palavra gradativo? Eu penso muito no progressivo, no ato progressivo de Deus, posso dizer assim, né? Deus, ele é progressivo com a gente, inclusive na vontade dele. Mesmo quando a gente, ou Deus quer que a gente faça a vontade dele, ele não chega e fala assim, ó, tudo aqui, né? Todo o meu projeto estendido para você aqui, desde o seu nascimento. Ele tem isso, mas ele não revela. Ele não entrega um manual ali pro jovem, né? Dessa forma, assim, só de uma vez, não. Então, ele vai aos poucos apresentando isso, né? Esse algo que é meio progressivo. Então, uma revelação progressiva. A Bíblia trabalha, inclusive, com esse aspecto de que algo é progressivo. Eu acho que isso também é um ponto de atenção pra gente, porque nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo agora, por exemplo, né? E quando a gente é jovem, a gente quer muito que seja agora. Nossa, eu queria passar na faculdade agora, por exemplo. Sim. Eu queria um namoro agora. Eu queria viajar agora. Eu queria conhecer o mundo agora. Eu queria fazer tudo agora. E essa explosão de sentimento ali, muitas vezes atrapalha, porque Deus fala assim, olha, não é tempo, eu vou te revelar isso aqui, e o passo é esse. Se você der esse passo, eu vou permitir que você dê o próximo. Então, esse algo que é gradativo ali, né, que é progressivo principalmente, que está falando de uma progressão da revelação de Deus para nós e daquilo que Ele quer, que é um projeto mais extenso, que é algo mais universal, posso dizer assim. E a gente parar para pensar e perceber que Deus falou assim, eu vou te revelar uma parte agora, e depois o restante, eu vou te dar um todo, pelo menos, sim, mesmo que seja, entre aspas, ele não o todo, mas pelo menos uma parte de tudo aquilo, pelo menos, aí as coisas se encaixam de maneira mais perfeita, a gente para, opa, é por aqui, então posso ir por aqui. E é importante a gente perceber também essa questão da importância de ser gradual as coisas, né? Muitas vezes, é como você mencionou, a cultura hoje é muito imediatista, entendeu? Por conta das mídias, né? Vídeos, o costume que a gente criou, a gente quer tudo muito naquele momento, entendeu? E a gente vê que o plano de Deus é gradual, é um crescimento. Você vê a história de Abraão, que é o pai da fé, ele foi gradual, foi um crescimento cada vez mais, sim, até chegar a ser o pai da fé, né? Entendeu? Então, assim, mais uma vez, Deus mostra a importância de a gente ter essa relação, né? E, gente, agora tentando trazer um pouquinho das vivências de vocês. Você já presenciou ali alguma manifestação divina de Deus? Algo que aconteceu ali no dia a dia de vocês ou em alguma circunstância da vida onde vocês tiveram a certeza que aquilo era obra divina ao invés de ações humanas? Olha, infelizmente não. Por que eu digo infelizmente? Quando eu era mais novo, eu ouvia a história né? Essa história que nós estamos vendo de Moisés e via o mar se abrindo na história e falava assim, nossa, mas por que Deus não faz isso, né? Não me mostra dessa forma. Mas muitas vezes a gente espera ter um momento grandioso e não há necessidade disso, entendeu? Porque em pequenas coisas eu pude ver o poder de Deus na minha vida, entendeu? Eu até menciono aqui uma vez que foi um dos momentos bem, bem difíceis da minha vida, até na outra participação que eu tive aqui num programa dos jovens aqui, eu contei um pouquinho da minha história, que eu estava fora da igreja e me rebatizei, mas dentro de um contexto onde eu fui mandado embora do trabalho, né, da noite para o dia, e a hora que eu percebi, mas fui ter essa percepção muito tempo depois, que o financiamento do meu carro, que era a maior dívida que eu tinha, entendeu, naquele momento, tinha sido a última parcela paga no mesmo mês que eu fui mandado embora. Entendeu? Aí eu comecei, quando eu voltei, me rebatizei,
a gente, naqueles momentos de reflexão, eu pude ver que falar assim, nossa, mesmo eu estando afastado de Deus, Ele ainda manteve o cuidado. ele manteve o cuidado comigo, ele cuidou de mim naquele momento. Porque se eu tivesse que ainda pagar por mais algum tempo, eu ia ter problema, porque daí eu não ia ter recurso para pagar, ia né, virar um bolo de neve e ia me trazer outros problemas. Mas deu para perceber que naquele momento Deus cuidou, né, nos mínimos detalhes, mesmo eu estando afastado dele. Sim. Quantas vezes Deus faz isso, né? Deus cuida de nós de maneira extraordinária ali. Eu lembro um contexto que foi de um amigo, no período da Covid, que foi bem difícil, né, para todo mundo. E esse amigo passou por uma situação bem complexa, bem complicada, porque ele foi internado ali em Belém, na época eu morava em Belém, e ele ficou um mês internado. E o médico falou assim, olha, se ele não acordar nos próximos dias, realmente a gente vai ter que desligar, porque eram muitas pessoas chegando ali e não tinha leito para todo mundo. Um período difícil, né? Um período bem difícil. Sim. E a gente fez uma corrente de oração, né, na época. E eu conheci ele de uma pessoa muito próxima, porque ele estava organizando um grupo num contexto lá próximo da casa dele, só que era bastante longe. Então dava mais ou menos umas 4 horas de viagem da casa dele para esse lugar. Era uma estradinha de chão. Eu lembro que eu fui de moto, nossa, terrível. Mas ele cuidou ali. Experiência. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na vida desse homem, que o Senhor sare a vida dele, né? Acho que essa foi uma das orações tão sinceras que eu fiz a Deus, porque muitas vezes a gente quer presenciar alguma coisa, mas a gente quer muito para nós. Então, me cura de alguma coisa, mas por quê? E às vezes a oração envolve muito esse porquê de Deus. Por que você quer que eu faça isso para você? E eu acho que foi muito um porquê, né? Por que você quer que eu cure esse homem aqui? Senhor, porque ele tem uma obra para fazer, eu acredito. Então, se o Senhor vê que ele tem, então cura ele. Né? Faz a tua vontade. E Deus curou. No outro dia ele levantou. E ele saiu, inclusive, na mesma semana da UTI que ele estava, no período de Covid bem difícil. Então, para mim, ali foi uma das manifestações mais incríveis que eu vi de Deus ali, né? Entre tantas que eu posso citar e que eu presenciei, assim, de realmente algo que, para mim, não tem lógica alguém que está num período de um mês, entubado por conta de Covid, sem reação nenhuma e se alimentando só a via de sonda, por exemplo, ele sair dali. Então, para mim, foi uma grande prova do cuidado de Deus e o que ele faz quando ele diz assim, se é para minha glória, eu vou fazer algo diferente. Então, algo bonito e algo interessante. Uma prova grandiosa de como Deus pode agir na nossa vida e também na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Sim. É interessante que se eu perguntar, por mais que nós nunca tivemos presenciado um ato grandioso, mas nós presenciamos esses pequenos detalhes que mostram Deus cuidando da nossa vida. Se eu perguntar agora, todo mundo tem. Quem não tem, ora mais um pouquinho que eu sei que vai conseguir. Mas se nós formos ler ali a Bíblia, nós vemos que quando Jesus veio, ele também se mostrava presente e mostrava a grandiosidade do Pai através dos milagres que ele fazia. Porém, eu pergunto, por que vocês acham que as pessoas elas sempre recuam quando vem algum ato sobrenatural de Deus ou alguma manifestação divina? O porquê que o faraó ali naquele momento, por mais que ele estivesse vendo as ações, o quanto Deus era grandioso, ele ainda duvidava? Por que muitas vezes Deus age na nossa vida e nós ainda duvidamos, falamos que era a nossa própria intuição e que nós conseguimos aquilo, porque sempre o nós. Por que falando, por que as pessoas, por que a gente recusa esse poder de Deus transformador? É uma pergunta um pouquinho diferente. E agora, né? Infelizmente, o ser humano é que nem o faraó, né? Por mais que a gente vê os sinais, por mais que a gente sinta, a gente acaba muitas vezes se afastando. Então, isso é muito ruim, entendeu? E assim, eu tenho buscado a Deus no sentido de que a gente possa ver os sinais, né? Eu até cito um exemplo. Teve uma conhecida minha, uma amiga minha, que ela estava num relacionamento e em determinado momento ela orou a Deus pedindo um sinal para saber se aquele relacionamento era o ideal, né?
se se ela deveria tomar a decisão de continuar naquele relacionamento. E aí o sinal não veio, entendeu? O sinal não apareceu. E aí ela terminou o relacionamento por conta que o sinal não apareceu. Só que muitas vezes Deus demonstra, através do texto bíblico, através de mensagens, o que você quer ouvir, mas você não quer, você quer um sinal, entendeu? E a vida muitas vezes a resposta de Deus muitas vezes não é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de quando vem o sinal, a gente acaba não acreditando, e muitas vezes quando a gente busca um sinal, sendo que já está claro o que a gente tem que fazer, entendeu? Então assim, para que isso não aconteça, a gente tem que ter comunhão com Deus. Para que isso para que a gente consiga enxergar o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem que buscar o estudo diário da lição, o estudo diário da Bíblia, entendeu? A comunhão com Deus, para que a gente possa reconhecer aquilo que Ele quer para nossas vidas. Sim. Muito bem. Eu acho que a primeira coisa a se pensar é o propósito do sinal, né? Ou dos sinais, ou dos milagres ali. Jesus começa dessa forma também. E você olha para o Novo Testamento, a primeira ação de Cristo ali é transformar água em vinho. Então você percebe que Jesus começa o ministério dele também com os sinais. Mas qual é o propósito do sinal? Aí você trouxe em consideração para a gente pensar sobre por que as pessoas rejeitam os sinais, né? Parece que até faz sentido em um período de tempo, mas depois vai embora. E isso tem muito a ver com o benefício que a gente tem. O sinal que está acontecendo tem benefício? Então imagina, se Deus beneficiasse Faraó, por exemplo, com as pragas ou com os sinais, com os milagres que aconteceram no Egito, isso mudaria alguma coisa? Então a gente pensa nesses aspectos ali. Então o sinal me beneficia de alguma forma? Então porque quando eu peço um sinal, eu estou com dúvidas sobre alguma coisa, por exemplo, né? E às vezes a gente já pede um sinal querendo que aquilo reforce o nosso querer. Senhor, prova, por exemplo, que essa pessoa é para mim. Que amanheça molhado o papel aqui, por exemplo, né, dentro de casa. Então a gente quer que seja o sinal como se fosse um reforço. E na verdade, os sinais ou os milagres que Deus faz muitas vezes têm um propósito diferente, que é só chamar atenção para Ele. Ou seja, eu vou usar um sinal aqui, esse método aqui, para que você me veja. E para que você me vendo, você me conheça. E você saiba que eu te amo, que eu cuido de você, que eu tenho um propósito que vai muito além, que eu não quero que você tenha um relacionamento para terminar um dia ou para que você seja infeliz. Eu quero que você viva, mas que você viva com a esperança de algo muito maior. Então o sinal tem um propósito apenas de chamar a atenção para Deus. E se eu vou a Deus apenas porque Ele fez um sinal, em algum momento eu vou abandoná-lo. Eu vou deixá-lo de lado, né? Eu vou traí-lo, digamos assim, né? Que é uma metáfora que Deus usa muito no Antigo Testamento. Vocês me traíram, vocês me abandonaram, vocês foram a outros deuses. Então, se eu entendo que o propósito dos sinais é apenas fazer com que eu veja Deus, com que eu perceba que Ele está ali para mim, isso muda a minha perspectiva. Então, os sinais necessariamente não é para construir uma fé em mim, mas é para perceber que Deus está ali. E quando Deus faz isso, Ele faz de forma perfeita. Então, Deus pode sim usar um sinal para confirmar ou para dizer não numa situação. Mas como o irmão colocou, né, o maior sinal que a gente tem é a palavra de Deus, está revelado, está claro. A gente tem preguiça muitas vezes de estudar. Sim. E dar atenção também à nossa racionalidade. Porque quantas vezes Deus já falou, a gente está vendo que aquela pessoa não é para nós, vamos pensar assim, ou estamos vendo que aquela faculdade não é para nós. A gente está percebendo que viajar para esse lugar, para essa cidade, para esse país não é para a gente. E a gente fica persistindo, né? Nossa, não, eu tenho que ir, eu estou sentindo, aí vai para o aspecto do sentir muitas vezes. Então, volto a dizer, quando a gente pauta a nossa vida apenas em cima de um sinal, a gente tem a tendência de criar uma expectativa muito grande, depois acabar assim, se frustrando. E eu muitas vezes digo assim para meus pacientes mesmos, olha, toda vez que há uma grande expectativa, pode haver uma grande frustração. E acontece muito, você cria uma expectativa muito grande sobre algo, depois... Então a gente não pauta a nossa vida, nem o jovem, o adolescente, nem o adulto, nem ninguém deve pautar a vida em cima de sinais. Porque o propósito é diferente. Não é fazer com que eu venha ali de fato. Pode funcionar para alguns. Isso poderíamos dizer que é uma exceção, não o todo. E, gente, se vocês tivessem hoje um último recado para olhar para o jovem e dizer, qual seria ele? Nesse momento,
a gente vai pedir ali pro editor para ele colocar uma musiquinha de fundo na gravação, tá bom? Então vocês podem ficar à vontade para olhar ali para a câmera e mandar aquela mensagem profunda para os jovens, mandar aquele recado, olhar assim no olho dele e falar: jovem, acorda, presta atenção, fiquem à vontade. Uau! É uma responsabilidade, né? Mas assim, principal ponto que eu acho que a gente deve pensar é justamente naquilo que nós falamos agora há pouco, né? Onde o jovem tem que buscar a comunhão com Deus. Entendeu? Porque através da comunhão a gente vai poder ver os sinais, né, de Deus, não os sinais que nós gostaríamos. Até o Fernando estava falando da questão, né, de coloca a toalha ali, espera no outro dia para ver se aparece molhada, né? Me lembrei uma situação assim. Muitas vezes uma moça, né, vê que o parceiro é um cara agressivo, é um cara violento, né, com a família ali, com a mãe, né, e acha que não, comigo vai ser diferente, né? Isso, acontece muito isso mesmo. E aí coloca o paninho na mesa e fala assim: não, se amanhã amanhecer molhado, né, ele não é para mim. Mas sim, esquece dos sinais que passaram, né? Então assim, você jovem, busque comunhão com Deus, busque a Deus em todos os momentos que você tiver e que precisar de tomar uma decisão, porque todas as decisões que são pautadas na busca no sim de Deus, né, são corretas e são precisas. Então assim, mas você só vai conseguir isso com comunhão. Então busque estudar a lição diariamente, busque estudar a Bíblia diariamente, entendeu? Conversar com Deus diariamente, né? Daniel buscava a Deus 3 vezes no dia, mas ainda é pouco, né? Então muitas vezes a gente tem que tá andando na rua, conversa com Deus, entendeu? Tá indo para o trabalho, conversa com Deus. Você não precisa fechar os olhos. Enquanto você está dirigindo, você pode ir batendo papo como se ele estivesse sentado do seu lado, e muitas vezes está. Até um dia, esses dias, um amigo me mandou uma mensagem: Michael, quando você orar, fale para Deus de mim. Aí eu falei: cara, você, apesar de não estar frequentando mais a igreja, você sabe que eu não preciso falar isso para ele, entendeu? Ele sabe de você, ele conhece você, ele quer o melhor para você. Então você não precisa pedir para mim, mas eu vou pedir, mesmo assim, entendeu? Então assim, saiba você, jovem, que Deus está sempre ao seu lado. Basta você querer. Amém. Amém. Olha aí, que legal. O que eu vou falar agora, né, Fernando? Colocou agora numa aqui de perguntas e de questionamentos. Olha, eu falaria para o jovem o seguinte: eu quero ler um texto de 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso colocar para vocês hoje, né? A comunhão, como o irmão colocou, perfeito. Busca a glória de Deus. A gente buscar a glória de Deus é estar de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Então, jovem, quando você for tomar qualquer decisão, seja para namoro, seja para relacionamento, seja para estudar, seja para qualquer coisa que você pense em fazer, você precisa perguntar primeiro uma coisa, né? É para a glória de Deus isso? E muitas vezes você vai perceber que não é. Então, se não é, não faça, né? Eu sei que você vai ser tentado a fazer. E a gente é tentado a fazer nesse momento, né? E é aqui que é a nossa vontade pessoal com aquilo que Cristo quer. Então, com comunhão, você consegue colocar em prática aquilo que é para a glória de Deus. Então, o meu conselho para você, querido jovem, é:
faça tudo para a glória de Deus. Amém. Gente, Deus seja louvado pela vida de vocês e por todas as palavras e conselhos que saíram da boca de vocês. Acredito que não tenha forma melhor de finalizarmos aqui este momento, esse episódio, a não ser agradecendo a Deus por toda a sabedoria, por toda a experiência que Ele permitiu que nós vivenciássemos e falássemos aqui agora. Então, eu gostaria de convidar Fernando, tu faz uma oração pra gente finalizar agora. Sim. Vamos lá orar então. Você que está em casa, né, que vai assistir esse episódio, por favor, ore com a gente também, tá bom? Amém. Querido Pai, obrigado por nos ensinar tanta coisa em um período menor de tempo, posso dizer assim, ou num curto período de tempo. Sabemos que em algum momento nós teremos decisões a tomar e em algum momento também nós pediremos sinais a Ti. E que quando a gente pense em pedir um sinal ao Senhor, ou quando a gente queira se aproximar do Senhor, que o Senhor nos dê a compreensão de que o Senhor está ali para nos ouvir. E que se é para a Tua glória e se tem o objetivo de exaltar o Senhor, e se tem o objetivo de nos conduzir para o céu, que assim seja feito, Pai. Não só a nossa vontade aqui, mas de todos aqueles que vierem assistir esse podcast, que vierem ouvir esse podcast, que o Senhor seja com eles e que as decisões que eles tenham a tomar se fundamente e esteja pautado realmente naquilo que o Senhor quer. Amém. Nós imploramos ao Senhor, pedindo essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente hoje. Hoje, infelizmente, é o nosso último episódio, mas não o nosso último episódio da vida. É o nosso último episódio na quinta-feira. Nós, a partir de semana que vem, estaremos lançando o episódio do Jovem Cast toda terça-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, você que acompanha, saiba que na próxima semana estaremos aí com algumas modificações de horário, de dias, para que você também possa estudar e compreender a lição um pouquinho mais aprimorado e você possa estudar antecipadamente, antes do sábado ali, para que você arrebente aí no seu Kahoot, no sábado de manhã, na classe, para dar um pouquinho mais de tempo, né, para a galera estudar, acompanhar ali o conteúdo da lição. Então, nós estaremos fazendo aí essas modificações, mas nós estaremos juntos na próxima semana. É apenas o último episódio lançado na quinta-feira, mas estaremos aí semana que vem juntos, uns dias aí um pouquinho antes, tá bom? Meninos, muito obrigada por vocês terem aceitado. Que Deus continue abençoando vocês. Se vocês quiserem mandar agora um beijo, um abraço pro pessoal da igreja de vocês, para alguém especial que vocês conheçam, podem ficar à vontade, tá bom? Não, mas eu que agradeço o convite. Né? Sempre é um prazer estar aqui na Igreja do SIC. Amém. Quero deixar um abraço para os nossos irmãos lá da Igreja do Batel, uma igreja pequenininha, né? Assim, não pequena de estrutura, né? Que ela tem uma estrutura bem legal, assim, mas é um grupo novo, um grupo que surgiu há pouco tempo. Então, a gente ainda tem vários desafios aí pela frente e que Deus esteja à frente de todos eles, né? Que a gente possa ser sempre um instrumento na mão dele. Amém. Amém. Eu quero deixar um abraço para a igreja do Guaíra, que é a igreja que eu congrego, e os irmãos ali que me acolheram, né? Eu tenho pouco tempo lá também. E um grande abraço para esses irmãos e para todos aqueles que sempre assistem nosso podcast aqui também, nessa lição. Que Deus cuide de vocês e abençoe sempre. Amém. Bom, você que está aí em casa, se quer ter mais acesso a conteúdos parecidos com esse, ou com estudos relacionados à Bíblia em si, você pode acessar qualquer um dos links que estão aqui abaixo. Um deles vai te direcionar a uma inteligência artificial, a nossa amiga Esperança, que ela vai estar te acompanhando ali com os estudos. Ou se você quiser alguém que vá presencialmente na sua casa para continuar esses estudos, pode acessar também um dos links que eles vão estar te direcionando ali. Se você quer também ter acesso ao conteúdo da lição, nós teremos um link também disponibilizando aonde você consegue achar a lição, aonde você pode baixar ela em PDF. Bom, todos os links estarão ali na bio, você pode estar acompanhando. Você que está aí assistindo e ficou até o final, lembra de se inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir de agora, às 20 horas juntos, comentando sobre a lição, sobre o assunto. Então, que nós possamos estar aí juntos,
de uma forma gradativa, sempre um pouquinho todos os dias juntos, que você continue compartilhando, continue curtindo, comentando. Nós temos também acesso às nossas redes sociais. Ali você vai estar conhecendo um pouquinho da nossa equipe, no dia a dia, trazendo um pouquinho mais de como é o Jovem Cast por trás das câmeras também. Então, nós fazemos esse convite para vocês estarem acessando. Aos nossos ouvintes do Spotify, que nós também estamos agora disponibilizando os episódios também no Spotify. Nós agradecemos você que ficou até agora ouvindo aí. Então, que Deus seja louvado pela sua vida também. E nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 20 horas.